Eu, você, nós, todos nós, temos em nossa consciência uma conexão com o divino, com a fonte cósmica inesgotável e inestancável. Eu, você, todos nós, temos em nossa mente uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Todos nós temos em nosso perispírito, veículo de expressão da mente, que é uma emanação da consciência, uma fonte permanente de energias. E todos nós temos em nosso corpo uma farmacopeia com recursos inesgotáveis e inestancáveis da bioenergia e um médico à nossa disposição, tanto no corpo, quanto no perispírito, quanto na mente, quanto em nossa consciência. Normalmente, trazemos em nós, segundo o Zoroastro, um amigo oculto que a maioria de nós desconhecemos, a nossa própria essência consciencial. E conforme consta no hinduísmo, às vezes estamos à beira de armazéns abarrotados e morremos de fome à porta. O que ficou anotado no cristianismo é que às vezes estamos à beira do poço, morrendo de sede. Porque assim disse-nos Jesus: sois deuses. Se somos deuses, somos imagem e semelhança, guardar as devidas proporções. E o reino dos céus, o reino de Deus está dentro de nós. O Evangelho, a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E decretou: farão coisas maiores do que agora faço. Eu quero aprender isso. E vocês? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Assim anunciou Hermes Trismegistus e ficou grafado no portal do santuário de Delfos. E Sócrates trouxe a informação para nós. E conhecendo-nos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, a verdade de nós mesmos. Além de sermos esta fonte imanente na força suprema e permanente na qual jorra as nossas próprias energias, estamos conectados a todas as fontes das quais podemos fazer conexões e carregar um tanto mais se assim fosse, ou tivesse a possibilidade da nossa se esgotar. Porque se é inesgotável, também é inestancável. Então, como não usar o que nós temos e sempre agirmos como pedintes, batendo a porta alheia e esquecendo de nossos próprios valores? Se eu não uso a minha mente para pensar, para raciocinar, ela atrofia. Se eu não uso os meus músculos para mover-me, eles também atrofiam. Se eu não uso a minha consciência para fazer essas conexões cósmicas, ela também vai atrofiando, vai embotando, assim como acontece com um grande número, se não com a maioria. Mais uma aula, o Sublime Viandante, no pensamento de Ramatiz nessa série. Hoje somos aprendizes e amanhã seremos magos siderais, seres conscientes criando mais vida em suas vidas, criando órgãos, criando corpos, criando processos de aprimoramento consciente, como o faz os mais experientes que estão na vanguarda. O espírito, já o dissemos,
tem quase a idade do universo. Nele existe todo o nosso histórico, de todas as nossas andanças, todas as vivências, vivendo as suas experiências em tempo real, em múltiplas dimensões. E dependendo de onde estamos, podemos estar no passado, no futuro, no presente ou entre ambos, entre o futuro e o passado, que é o subconsciente. Depende de cada um, do seu propósito, de suas vivências. Mas onde quer que estivermos, como almas encarnadas em nosso passado, nós podemos acessar o nosso futuro. Da mesma forma, se estivermos no campo intermediário da subconsciência, podemos acessar ambos, passado e futuro. E onde estamos para fazer tudo isso acontecer? Na mente consciente ou na mente ativa. E nela tem um link, tem portais que nos leva para onde o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa inteligência e os nossos propósitos determinarem. O Sublime Viandante e o Mago Sideral é o nome real da série. Hoje estamos na 43ª parte. Semelhança da aula passada, um pouco menor as aulas, mas com um conteúdo vasto. É apenas uma pergunta hoje, a terapêutica dos passes e a cooperação do enfermo, a 4ª parte. Tem 5 partes essa temática e depois vamos para o último capítulo, a recrudência ou recrudescimento e a cura em si. Na aula passada mensuramos. Cremos que não seria muito difícil avaliar quão delicada é a tarefa do passista altamente espiritualizado e vibrando em alta frequência quando precisa insuflar suas emanações magnéticas na aura do magnetismo denso dos enfermos, psiquicamente abatidos pelo desânimo ou animalizados pelas paixões grosseiras. Então, que seria um trabalho muito intenso, muito sofrido até, porque está com a fonte ativa, o outro está à beira dela, não abre sequer as possibilidades. Então, cremos que seria muito complexo avaliar o sofrimento de alguém que pode fazer acontecer, pode acordar o outro, mas o outro não quer despertar. Já perdemos de massa física numa palestra de 1 hora até 3 quilos, fazendo esse esforço para insuflar, por intermédio desse magnetismo, levar as informações, as imanências biológicas, perispiríticas, mentais e até morais e espirituais de quem nos ouve. E às vezes com pouquíssimo ou quase nenhum proveito. Isso nos causa às vezes até certos desânimos se nos deixar abater pela plateia. Então é evidente que, por maior abnegação e amor existentes num médium ou passista magnético, o seu trabalho resultará quase inútil desde que o paciente não empreenda a sua renovação mental e se integre ao Evangelho de Jesus ou mesmo aos princípios nobres e elevados de qualquer outra doutrina louvável de pedagogia espiritual, para a sua transformação, para a sua cura real. Então é evidente que, por mais abnegado que somos, um ser abnegado é aquele que faz sem esperar gratidão, nem recompensa,
nem reconhecimento, nem pagamento de espécie alguma. A abnegação nos capacita para fazer o que o outro deveria ter feito. E somente a lei de compensação, uma das mais vivas realidades do universo, pode remunerar, pode compensar quem assim o age. Então, por mais abnegado que somos, e amor existente em nós, teremos, às vezes, dificuldades para passar esse magnetismo, porque a maioria não quer sarar por não querer mudar de vida, segundo Bezerra de Menezes. E o paciente, além de não querer, às vezes até de forma consciente ou semiconsciente, por saber que a partir dali ele vai ter que fazer da tua vida um corolário conforme o Evangelho de Jesus em espírito verdadeiro. Ou abraçar outros princípios como o de Buda, como o de Krishna, e como Zoroastro, Hermes Trismegistos e tantos outros mestres que traz os seus conhecimentos iluminativos para que os seus seguidores libertem-se pela vivência dele. Vamos passar algumas informações que nós falamos de alimentos energéticos e não explicamos claramente na semana passada. Então, alimentos energéticos naturais. Lembra com Emmanuel, a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. E hoje você vai entender o que é alimento natural. Então, alimentos energéticos naturais são alimentos capazes de dar energia extra para nosso corpo, ou seja, fornecer ao nosso organismo a energia necessária para funcionar bem. Será que são apenas as frutíferas? Aqui nós vemos mais exatamente as frutas, mesmo o tomateiro, fruta. Aqui mesmo o pimentão, creio que é uma fruta também, acho que é considerado. O limoeiro, todos aqui. Então, será que é só as frutíferas? Tem outros. As castanhas também. Normalmente, as castanhas têm mais energia do que todas as frutíferas juntas, porque em cada semente sintetiza a árvore inteira. E será que é só ali? Não. Lá mostrou o abacate, mas aqui tem outras coisas diferentes. Tem o brócolis, tem a couve-flor, tem a banana, tem o dedo de moça, a pimenta dedo de moça, um pouco das castanhas, mas já tem a pera, tem a aveia, tem a semente de abóbora e tem até o chocolate. Já está entrando no outro rumo, porque o chocolate pode ser puro ou pode ter leite, etc. Já está saindo um pouco do reino vegetal, não está? Aqui já temos outros tantos, mas já tem o iogurte, já tem ovos, reino animal, e também está vendo que aqui me parece que é uma proteína animal. Também, se foi criado naturalmente, é um alimento natural, não é superprocessado nem artificial, está aí para nos ajudar. Tomateiro, aqui já tem um repolho, aqui brócolis e pimentão outra vez. Aqui tem um suco de laranja e aqui as conservas e etc. Aqui já não é tão natural assim, dependendo de como se faz. Pode não perder quase nada se usarmos o vinagre o mais natural possível. E aqui mais uma miscelânea já. Aí você vê várias outras possibilidades, né? Já que à nossa disposição, aqui não tinha entrado morango. E já vemos aqui o filezinho de salmão. Vemos aqui, né, os frutos do mar, o camarão e mais outras possibilidades, tantas os ovos aparecendo outra vez.
Será que é só aí ou tem mais? Será que ficou só nos peixes? Opa, parece que tem alguma coisa a mais. Parece que tem as aves, tem o porquinho, tem o bovino, temos aqui o queijo, o ovo outra vez, tem o peixe ali de novo. Então, alimentos naturais é tudo que Deus criou e permitiu que a natureza criasse, até com a intervenção humana, desde que não sejam totalmente artificiais, como vocês pegam certos sucos que têm o sabor de laranja, mas não tem nada a ver com a laranja em si. Então, é totalmente artificial. Ou se você pega uma proteína animal, do animal criado em cativeiro, e dependendo com hormônios, uma infinidade de elementos que vão desvirtuar a energia natural, aí já não podemos considerar alimentos naturais e energéticos. Aí vai ficar da consciência, da expertise, do propósito, da escolha de cada um. Mais uma vez, vamos falar do eletroímã. Um eletroímã é um dispositivo que gera um campo magnético, e nós somos por si mesmo um eletroímã, só que um campo magnético temporário, quando uma corrente elétrica passa por um fio enrolado em torno de um núcleo de material ferromagnético, como o ferro, como nós vamos ver já já. Ele pode ser ligado ou desligado, porque nós vamos colocar uma fonte alimentadora, diferentemente de ímãs permanentes, que é o ímã de um alto-falante, e assim por diante. Então, e sua força é controlada pela intensidade da corrente, que pode ser desde uma pilha de 1,5 V a algo maior, e pelo número de voltas que essa resistência do fio de cobre vai estar dando em volta desse núcleo. Então, eletroímãs são usados em diversas aplicações, como as campainhas, para você tocar e alguém te atender lá em casa, e guindastes, fechaduras eletromagnéticas. Eu mesmo tenho 2 fechaduras dessas, ainda sem instalar, não sei ainda qual fim que vamos dar, mas várias aplicações. Mais uma vez mostrando ele aqui numa pilha, polo negativo e polo positivo, vai depender a sua capacitação dessa resistência que for criada em torno do elemento ferromagnético que foi escolhido, e ele vai criar um campo em torno de si. Essas 2 polaridades vai transformar-se em positiva e negativa por conta da polaridade que está se escolhendo aqui, e em nosso psiquismo, o positivo e o negativo, de fato, espiritualmente falando, são os pensamentos deprimentes e os pensamentos benevolentes mesmo. E aqui nós vimos um prego, nós já fizemos isso aqui com a chave de fenda, está criando algo também com uma pilha, ela um pouco maior, e dependendo de quanto tempo se liga, esse prego fica todo magnetizado, ou se fosse uma chave de fenda, como eu já fiz para imantar a chave, depois que você tira, fica permanente na chave de fenda. E aqui como vai ficar também nesse prego, vai ficar todo imantado, e se a chave tiver imantação, você chega perto de um parafuso normal, ela já vai atraí-lo, porque é ferro magnético o produto, e a chave está magnetizada e vai atraí-lo. Só para lembrar mais uma vez. Agora vocês tomem água, tome ar, vamos mergulhar um pouco mais na toca do coelho. E a pergunta de hoje é: tomamos ainda a liberdade de solicitar-vos algumas explicações sobre a influência do magnetismo sobre o câncer, a fim de que os leitores de vossos ensinamentos possam compreender melhor a sua ação e natureza terapêutica. Seria possível atender-nos ainda nesse assunto? Com certeza que sim. Então vamos lá.
tanto quanto for evoluindo o conhecimento e a aplicação sensata do magnetismo entre os homens, paralelamente com o desenvolvimento mental e a moral e a renovação moral humana, é certo que o caso do câncer também será solucionado mais brevemente. Então, praticamente num parágrafo ou num pequeno trecho já respondeu muita coisa. Então, tanto quanto for evoluindo o conhecimento que nos ilumina e a aplicação sensata do magnetismo, sensata, coerente, responsável, consciente desse magnetismo dos homens, temos a nossa aura, que é esse campo eletromagnético, que ao aproximar a nossa aura do outro, funciona como o Leon Denis mostra a aura, o campo magnético de um átomo de rádium. E é tão intenso o seu campo que outro átomo que tem um campo menor, ao aproximar do seu, fica tão radiante quanto o átomo de rádium, segundo Leon Denis. E se assim é, quando aproximamos a nossa aura de uma aura menos equilibrada, é justo que a nossa aura vai propiciar com aquela aura que tem a receptividade, que ela fique tão magnetizada quanto a nossa está. Fica tão bela quanto a nossa aura, porque é da lei que um mais equilibrado equilibre o outro, como nós mostramos nas aulas anteriores. Então, de acordo com essa evolução, aplicação sensata do magnetismo, o que vai acontecer? Paralelamente, nós vemos o desenvolvimento mental e a renovação moral da humanidade. Então, já houve um avanço. A aplicação sensata e consciente, e houve também, paralelo a isso, o desenvolvimento mental e moral da humanidade. Então, se assim é, se acontecer isso, o conhecimento e a aplicação nobre e a humanidade que vai receber esse produto, então é certo que o caso do câncer também será solucionado com mais brevidade, porque a aura do nosso perispírito vai penetrar a aura do perispírito do paciente, e o que nós chamamos de mundo mental emocional, onde foi gerado o morbo deletério que está gravado no perispírito do outro, quando o nosso perispírito saudável permear esse perispírito enfermo, é justo que esta energia, esta radiação magnética ou eletromagnética do nosso mundo perispiritual, somada ao nosso magnetismo animal que vai penetrar simultaneamente o seu corpo biológico da periferia ao núcleo consciencial das células, é justo que o nosso potencial vai despertar o potencial do outro, se ele quer despertar. Se ele estiver receptível, vai haver uma eclosão, porque o potencial ignorado do outro virá à tona, porque a mensagem do médium, do profeta ou do vidente foi a consciência profunda do ser manifestado, e vibrando esses pulsos vibratórios vai fazer com que gradativamente vai eclodindo a cada aplicação, a cada aproximação, a cada abraço, a cada olhar, a cada imposição de mão e assim por diante. Então, quanto mais moralizado e quanto mais conhecimento tem o transmissor, e quanto mais vontade de acordar, de despertar, de modificar, de renovar tem o receptor, mais rápido vai acontecer o processo da transformação do morbo deletério, e cessando a causa, a tessitura da parte física está recebendo também o energismo semelhante, que na realidade é a consciência de nossos átomos com os seus fótons, criando o nosso próprio magnetismo, vai transmitir para os átomos do receptor,
para suas moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas e o corpo inteiro, e perispiritualmente fazendo a mesma coisa, mentalmente fazendo a mesma coisa, moralmente a mesma coisa e espiritualmente a mesma coisa. Espiritualmente, as nossas virtudes vão convidar as virtudes do outro, que estão anêmicas às vezes, ou a nossa moral, nosso comportamento, nosso caráter vai despertar também o do outro. Então, a medicina cuidará mais de tratar o conjunto humano doente, porque não existem doenças, existem doentes, mas o conjunto humano doente, desde o espírito, quando é minúsculo, a alma encarnada, desde a sua essência de alma encarnada, até a periferia orgânica das células. Periferia orgânica, desde o que nós chamamos da película celular que forma a sua periferia, até todo o universo das organelas, antes não penetrando exatamente no núcleo, como ele está mostrando, considerando em situação mais secundária a entidade mórbida chamada câncer. Então, aqui o foco não é a doença, é o doente, não é o efeito, a causa. E se eu curo a causa, o efeito desaparece. Então, a medicina, seja humana ou seja divina, se tem esta visão, ela vai cuidar de tratar o conjunto humano, o ser psicobiofísico, o ser moral e o espiritual. Se tratar o espiritual e o moral estiver desajustado, cura-se o moral. Se tratar o moral que está em desalinho e ele consertar, o psíquico e o emocional sara. Se corrigir o psíquico e o emocional, o corpo biológico sara por sua vez. Então, desde a essência da alma encarnada, que é uma fração da essência do espírito com E maiúsculo, até a periferia orgânica de suas células. Então, a periferia orgânica em cada uma de suas células, e podemos, na célula da periferia da membrana celular, até a totalidade das organelas e entra também até no cronograma organizacional, que é o DNA em si. Considerando em situação mais secundária, nós vamos esquecer da doença e estamos cuidando do doente, desse conjunto que deve ser harmonioso, equilibrado e caminhar à luz do ensino universal dos Espíritos ou do Evangelho do Cristo em Espírito verdadeiro. Tome mais água. Magnetizada de preferência. E só de eu segurar uma xícara de água, já estou magnetizando. Se é apenas o meu magnetismo animal, ela está dentro do meu campo. Agora, se eu quiser colocar um quanto da minha consciência virtuosa, dos meus valores morais, dessas forças e estímulos desses dois universos, o meu valor psíquico e emocional, aí eu vou elaborar isso com os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, tudo que eu tenho à minha disposição. O homem, como já dissemos por diversas vezes, não é um ser dividido por compartimentos estanques, como se fosse inertes ali, parados. E com a possibilidade de serem eles avaliados isoladamente do todo psicofísico, de tudo isso que nós falamos, psicobiofísico, moral e espiritual. Então, o homem é o que está encarnado, é esta alma, esse espírito que ele estava falando aqui com E minúsculo. Então, o homem é o que está encarnado. Ele já disse isso, então ele não é um ser dividido por compartimentos estanques, isolados uns do outro.
tudo que existe no homem, nos seus corpos de expressão, principalmente no corpo biológico. Todos os quadrantes desse corpo são interdependentes. Não são estanques, parados, isolados, e com a possibilidade de serem eles avaliados isoladamente. Não tem como isolar uma célula para dentro do corpo e olhá-la individualmente, se a causa está somente nela, num tecido, num órgão, num sistema, mas eu preciso analisar o todo, o porquê aquele órgão dentro do sistema, por que aquele sistema dentro do corpo, por que aquele tecido dentro do órgão, por que aquela célula dentro do tecido, por que a molécula dentro da célula, o átomo dentro da molécula está em dissonância. Eu vou orientar-me analisando o todo para encontrar a expressão nas partes desse desequilíbrio do doente, gerando a doença. Na verdade, esse homem, esse espírito com E minúsculo, ou até com maiúsculo, é centelha imortal. É consciência e memória já acumuladas no tempo e no espaço, no corpo físico, no perispírito e também na eternidade, que agem através de vários veículos ocultos no mundo invisível. 4 corpos de evolução e nós, no caso, 9 corpos de expressão, que está no nosso segundo livro. Melhor, 11 corpos, 4 de evolução e 7 de expressão, que age através de vários veículos ocultos no mundo invisível, a vibrar nos seus planos correspondentes, cada corpo no seu plano correspondente, corpo átmico, o corpo da consciência, o corpo celestial, o corpo búdico, o corpo da intuição, o corpo da vontade, o emocional superior, o mental superior, conhecimento e vivência transcendentes. Então, esses 4 são corpos de evolução, são imortais, não morrem jamais. E do mental concreto ao corpo dos desejos, ao corpo emocional, ao corpo dos instintos, ao corpo vital, modelo organizador biológico, ao corpo genésico e também o corpo kundalínico, temos outros que são corpos de expressão. Nós vamos analisar esse todo, e cada um vibrando nos seus planos correspondentes, para só depois situar-se na cápsula de carne, que é o corpo físico. Dentro desses corpos, vamos imaginar que nós queremos encarnar algo que está no corpo celestial. Virtudes de alto padrão vibracional. O corpo búdico, que interage com o átmico, com o corpo celestial, esse corpo causal, que é o celestial, para nós a causa de tudo está nele. Às vezes alguém fala que o corpo causal está em outro momento. O corpo biológico é o efeito. O corpo celestial é a causa, está lá na consciência do espírito. Então, esse médium entre esse corpo causal e o corpo mental concreto é o corpo búdico, é a intuição, que vai expressar-se quando aproxima da mente como vontade. Mas ele passa pelo emocional superior, o âmago da vivência transcendente que gesta as virtudes. E ali é que ele vai escolher quem vai encarnar a paciência, a compaixão, a doçura, a ternura e quais conhecimentos vão ser vivenciados. Vai passar pelo mental superior e pegar desse conhecimento transcendente somado ao amor que vai ser vivenciado, baseado nas virtudes que já estão sedimentadas no âmago da consciência, e agora chega-se carreado pela mente, pela intuição, que é a gerente da mente, a vontade,
a intuição também, e quando entra na mente se transforma em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações. É o que nós estamos vendo. E qual o padrão que vai ser encarnado para mergulhar a partir do centro frontal, da inteligência, poder imaginativo, memória, desejos, viajando, reprogramando cada chakra, para que esse energismo que vai descendo de degrau em degrau, até atingir o corpo vital, modelo organizador biológico, até entrar no corpo natural que cria cada unidade atômica, molecular, celular do próprio corpo, interage com a energia Kundalini da natureza e, somando as forças que vêm de cima com as que estão vindo da natureza, porque para-se no corpo vital, carreia-se da natureza pelo centro Kundalini, centro genésico, e as duas juntas aqui, essa força vital, para reorganizar o corpo biológico da periferia ao seu âmago, para a cura, para a sua transmutação. Então vai agir através de vários veículos, como nós falamos, até que essa energia, que vai passando de planos em planos, cada uma com seu propósito, como nós falamos, aqui mais o uso da inteligência, do racional, o uso dos desejos, das emoções, dos instintos, vitalidade, cada um vibrando em sua frequência, até situar-se na cápsula orgânica. A partir do corpo vital, nós vamos mergulhar no corpo biológico através dos microcentros de energias, que nós chamamos de chakras, de célula a célula, de átomo a átomo, molécula a molécula, e através desses canais de energias que nós chamamos de meridianos ou nadis, a energia vai viajar do corpo vital para o físico, pode já ter somado com a energia Kundalini genésica, tudo aqui, como eu falei, ou esta força orientadora canaliza após estar no corpo, convidando o centro genésico à fábrica desses éteres, o éter químico, o éter vital, o luminoso e o refletor. O éter químico vai canalizar da energia Kundalini o que entra para restaurar o corpo e levar de volta o que não serve para o corpo. Na parte vital, ele vai criar átomos, criar células, moléculas, etc. Na parte luminosa, após criar e vitalizar o corpo, esta energia luminosa vai transformar-se em mais energia vital, porque nasceu do centro vital, da energia vital, que é a energia sexual, o segundo éter. Agora ela já é energia luminosa, energia vitalizadora. E nesta transição de vitalização e iluminação consciencial, ela chega ao éter refletor, atinge o ápice do centro vital e já mergulha no chakra dos instintos, no chakra gástrico e assim por diante. Em consequência, como o homem é composto de essência da vida cósmica e também se liga a todas as ramificações de vida no universo cósmico, devemos considerar que qualquer de suas perturbações íntimas também há de se refletir no seu todo indivíduo. Algo que acontece no físico reflete no perispírito, que reflete na mente, que reflete no ser moral, que reflete no ser espiritual. Algo que acontece no íntimo do ser espiritual reflete no ser moral, no ser mental, no perispiritual e no físico também, passando pelo emocional. Então, em consequência, como vimos, o homem é composto dessa essência porque o corpo é o efeito, o espírito é a causa, e essa energia cósmica permeia o centro coronário, passa pela consciência, vem para a mente, centro frontal, e vai descendo de degrau em degrau, como eu falei,
e também vai se ligar a todas as ramificações do universo cósmico lá e o universo ser indivíduo, que está em conexão átomo a átomo, e deve considerar que em qualquer de suas perturbações íntimas também há de se refletir no todo. Como você tem uma perturbação no dedo, está doendo aqui no dedo, o corpo inteiro sente a dor. E às vezes uma dor física te perturba mental e emocionalmente. E esta dor mental e emocional perturba o universo mental em si, que perturba a própria consciência. Por isso que doenças do corpo gera doenças na alma e doenças na alma gera doenças no corpo. Então a matéria, como energia condensada, é força disciplinada pela coesão cósmica e submetida às leis que regulam as polarizações e o intercâmbio recíproco de nutrição energética. É justo lembrá-los, se não estão lembrando, que essas polaridades, negativa e positiva, no átomo, o positivo está no núcleo, o negativo está nos elétrons, está fora do núcleo. Na célula, o positivo está nas organelas, fora. E o negativo está no seu núcleo, na consciência celular. Então vemos que num simples átomo a polaridade está de um jeito e no corpo, na célula humana, ele está em polaridade invertida. Então a matéria, como energia condensada ou energia coagulada, é força disciplinada pela coesão cósmica. A força cósmica de coesão, que no átomo chamamos de força nuclear forte. Mas essa força de coesão cósmica também está no micro e será submetida às leis: atração, repulsão, força forte e fraca, centrípeta e centrífuga, que regulam as polarizações positivas e negativas e também o intercâmbio recíproco de nutrição energética. No átomo, o positivo vai transmutar-se no negativo para alimentar a consciência do próprio átomo. Ou o positivo, no nêutron, transmuta-se em outro positivo e gera-se o próton, que ainda é positivo, que se transmuta para gerar o negativo, que é o elétron, que vai transmutar-se no fóton, que é a energia positiva no sentido benéfico do termo. Se eu pensar positivo, eu crio fótons. Positivo agora no sentido de bem. Eu crio fótons, e esses fótons formam a consciência do átomo. O fóton, ou os fótons que geram a consciência desse átomo, é o seu magnetismo norteador, a sua aura que está vibrando ali para quando ele aproxima de um outro átomo. A união dos dois formam-se uma só realidade, as auras se fundem e esse magnetismo mais vasto nas moléculas, juntamente com outras realidades microcósmicas, vai gerar o universo celular. E a célula vai ter a sua aura somada, só que agora diferente. Então a soma dos fótons, que é o elemento positivo, negativo, porque nasceu do negativo, por esse processo de transmutação e nutrição, ele vai nutrir, em primeiro lugar, esta força negativa, as organelas. Ele vai ser conduzido para os microvórtices, no íntimo dos microtúbulos, na intimidade dos centríolos, por exemplo.
E essa força, após passar no processo de evolução e promoção em todas as organelas, vai culminar no ápice da consciência celular, transformando-se em força negativa. Começou ali como positiva no caso dos fótons, como eu disse, coisas benéficas. E vai terminar como consciência celular. É a eletricidade gerando a vida e agora a vida gerando a consciência, que é o caso do DNA, o cronograma organizacional. O homem, como um organismo eletrobiológico, também obedece a uma polaridade que se equilibra pelas cargas negativas e positivas. Você pode imaginar desde os átomos às células, mas agora você pode imaginar também os pensamentos positivos enobrecedores e os deprimentes também. Para atuar em perfeita sincronia com os movimentos cardíacos e da respiração. O cardíaco significa o que mesmo? Pode ser sentimentos bons ou sentimentos negativos. O mental pode estar gerando fótons ou gerando elétrons, gerando elementos positivos, no caso dos fótons, e negativos, no caso dos elétrons. E a estrutura cerebral, com a capacidade fantástica de transmitir informações por intermédio das sinapses no sistema nervoso central e periférico, vai chegar ao cérebro do coração. E embora com infinitamente menos células nervosas, normalmente 15 mil células nervosas, mesmo que seja milhões, o sistema nervoso central e periférico, ou o cérebro em si, tem bilhões. E mesmo sendo milhões aqui, ele tem 5.000 vezes a mais a capacidade de transferir esse magnetismo, essa informação para o corpo como um todo. Capacidade de curar o corpo de acordo com o que estamos pensando. Então, o homem, como um organismo eletrobiológico, também obedece a uma polaridade. Não só o negativo e o positivo dos átomos e células, etc. Mas uma polaridade de acordo com a sua conduta espiritual, moral, psíquica, emocional e física, que vai se equilibrar pelas cargas negativas e positivas. Pensamentos positivos criam fótons, negativos geram elétrons como radicais livres. Um ataca o organismo, o outro reconstrói o organismo. E para atuar em perfeita sincronia com os movimentos cardíacos e ao mesmo tempo da respiração. Cardíaco que vai levar o energismo para o corpo, a respiração que vai canalizar o energismo do exterior para o próprio corpo, nesse sentido mais denso do termo. Quando isso torna-se negativo, falta o ar. Já pensou por que falta o ar em você? Estou com falta de ar. O que estava pensando? O que você estava sentindo, desejando? Muda a polaridade do seu pensamento, que você vai ver que não vai sobrar ar. Estou com taquicardia. Estou com o coração fora do prumo, fora do ritmo. Acalme-se. Ame-se. Perdoe-se. Ame o outro, perdoe o outro, você vê se não sara quase que se não de imediato, cura instantânea. Mudou a polaridade de criadora, de destruidora para criadora, sara o coração, sara a respiração. Mudou de criadora para destruidora, adoece o coração e complica a respiração. Deste modo, as lesões que se processam no seu corpo físico, quer seja as tumorações cancerosas ou o distúrbio leucêmico ocorrido na intimidade da medula óssea, na verdade, devem a sua origem ao elemental criador alterado pela desarmonia dinâmica dessas correntes eletromagnéticas, que
descompensam o potencial de sua sustentação celular. E esta energia criadora são os elétrons, são os fótons que dele nascem. Então eu posso pegar um elétron, acelerar o seu processo evolutivo beneficamente, ele vai gestar fótons como partículas de equilíbrio, como amor, que cura, que restabelece. Essa é a quantidade de amor que cada um vai conseguir movimentar em prol de si mesmo, pelos seus pensamentos positivos, pelas suas emoções disciplinadas, pelos seus sentimentos enobrecedores, pelas palavras disciplinadas, pelas suas atitudes em consonância com as leis de equilíbrio e harmonia. Então, desse modo, as lesões, então, eu estou agredindo, eu estou destruindo as lesões que vão se processar no meu universo físico, porque esta energia vai atingir diretamente os meus átomos, minhas células, meus tecidos, meus órgãos e tudo mais. Porque ela viaja do mental até o físico pelos portais que nós chamamos de chakras, pelos seus canais de energias, até chegar no corpo vital. Do corpo vital, 2 caminhos. Um entra pela glândula pineal, e as demais glândulas do sistema glândula pineal, sistema nervoso, sistema endócrino, demais glândulas, corrente sanguínea, e vai chegar no íntimo das células a partir dos microvórtices de energias, organelas na direção do núcleo. Aqui vem por outro caminho meridianos, microcentros de energia nos átomos, nas moléculas e células vitais do perispírito, do modelo organizador biológico, vai entrar pelos meridianos, pelos nadis, direto no DNA, no fenótipo, no genótipo, o outro vai alterar o fenótipo, um alivia os efeitos e o outro vem corrigir as causas. Então isso acontece simultaneamente de acordo com o nosso propósito de vida. Então, desse modo, as lesões que se processam no nosso corpo físico, quer sejam tumorações cancerosas ou distúrbio leucêmico ocorrido na intimidade de nossa medula, porque nós vamos matar as possibilidades da medula produzir as células vermelhas, as hemácias e as plaquetas, os leucócitos. Na verdade, todo esse distúrbio, esse desequilíbrio gerando as partes cancerosas e leucêmicas, ou câncer em outras partes e na medula óssea, deve a sua origem, tudo isso se originou naquela matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis. Lá estavam os elementais em forma ainda de elétrons livres, criadores da vida. Eles vão ser alterados pela desarmonia dinâmica dessas correntes eletromagnéticas dos pensamentos, das emoções desgovernadas, que vão descompensarem o potencial de sustentação celular, que é esses fótons. O potencial são os fótons gerados dos elétrons que agora, ao invés de criar fótons, criam venenos para matar o próprio corpo. Ao invés de pegar essa força criadora para gerar algo nobre, geramos algo deprimente. E quem está sendo prejudicado? Quem os cria e quem os mantém. Assim é que, no tratamento do câncer, o passista magnético deve, em primeiro lugar, cuidar de restabelecer o equilíbrio compensador do fluxo dinâmico das correntes negativas e positivas no todo indivíduo dele, passista, operando ao longo do sistema nervoso dele, passista ainda, depois que conseguir uma ação eficiente e energética do magnetismo circulando em todo o organismo dele ainda saudável, agora ele todo saudável, agora é que deverá, agora ele vai concentrar as cotas de energias magnéticas necessárias às zonas ou órgãos enfermos da outra pessoa. Então, primeiro eu curo a mim, amo ao próximo conforme eu me amo, ajudo na cura do outro conforme eu me curei.
Então, assim é que no tratamento do câncer, que a causa está no psíquico e emocional, o passista magnético, ele vai doar a sua energia eletromagnética, tanto do universo biológico, do universo perispiritual e até do universo mental. Em primeiro lugar, ele vai cuidar de restabelecer o equilíbrio compensador do fluxo dinâmico das correntes negativas e positivas, agora com pensamentos mesmos, positivos e negativos, ele vai criar elétrons ou criar fótons a partir disso. O pensamento positivo, pensamento, vai criar elementos positivos, que são os fótons, aqui a partir de elementos negativos, que são os elétrons. Mas, ao mesmo tempo, se eu pensar negativo, agindo negativamente nos elétrons, eu transformo eles em radicais livres ou obrigo os fótons a voltar a ser elétrons, porque antes eram energias positivas, eu mudei a polaridade, elas voltam, porque só desce quem subiu, e volta à fonte de onde saiu, com a polaridade invertida, e da mesma forma que um simples suco pancreático, se voltar, se ele não tiver saída, se estiver interrompido o duto, ele volta para o pâncreas, só que ele volta e destrói o pâncreas. Se um fóton voltar a ser elétron, ele volta e transforma o elétron inteiro em força destruidora. E esse todo indivíduo equilibra-se primeiro, vai operar ao longo do sistema nervoso dele, sistema endócrino, sanguíneo, sistemas, até chegar na intimidade de sua célula. Depois, que ele conseguir, na ação eficiente e energética do seu próprio magnetismo, equilibrando a si mesmo, circulando em todo o seu organismo biológico, antes perispirítico e mental. Agora é que ele deverá concentrar as cotas, o que ele pretende doar de forças e estímulos biológicas, perispiríticas, mentais, morais e espirituais, de energias magnéticas, porque toda essa energia que o compõe é energia eletromagnética ou bioeletromagnética, necessárias às zonas ou órgãos do enfermo, órgãos físicos, órgãos perispiríticos, departamentos mentais, do ser moral e do ser espiritual. Tome mais água. Essa transfusão de energias magnéticas de um polo positivo para outro negativo, de um nêutron para um próton, de um próton para um elétron, termina por auxiliar extraordinariamente o corpo físico a empreender as correções orgânicas para o seu restabelecimento. Então, se for de átomo a átomo, eu estou doando os meus fótons, pelos meus pensamentos nobres, para ir como missionários, acionar a energia positiva do núcleo atômico inicial, onde está o princípio vital. Ajo no nêutron, transmuto em próton, transmuto o próton em elétron, gesto fótons, e esses fótons é que vai curar o próprio átomo e a união deles, a molécula às células e assim sucessivamente. Então, essa transfusão de energias magnéticas de um polo positivo, que nós mostramos aqui no átomo, lá na célula em si, o negativo vai estar na periferia, que é o contrário, o positivo vai estar na essência consciencial, que é no DNA, porque vai terminar lá esses fótons na composição e reorganização, iluminação e manutenção do DNA, que é o cronograma organizacional das células, que é onde vai haver a cura de fato nos tecidos celulares, mais exatamente. Primeiro curamos átomos, moléculas. Agora a cura celular. E a partir dali na consciência do tecido, do órgão, do sistema e assim por diante.
Então, essa transfusão de energias magnéticas de um polo positivo para outro negativo, quer seja quimicamente falando ou espiritualmente falando, ele vai terminar por auxiliar extraordinariamente o corpo físico, porque o positivo, moralmente e espiritualmente falando, vai gerar fótons e vai auxiliar o corpo físico a empreender as correções orgânicas para o seu restabelecimento, a partir dos núcleos atômicos, a sua totalidade, moleculares, celulares, tecidos, órgãos, sistemas, o corpo como um todo. Não resta dúvida de que o corpo humano é um absorvente espontâneo de energias boas ou más. Vai depender agora do receptor e do transmissor. Ele tanto pode se tornar uma esponja ávida, sequiosa por embebecer-se de forças superiores que o renovam e o ativam, como também se transforma no mata-borrão absorvente dos venenos deletérios, os morbos deletérios, desde que o espírito, agora a consciência imortal, o todo, sintonize-se às correntes baixas do mundo astral inferior. Agora vai depender desse espírito encarnado ou a sua totalidade imatura ainda. Então não resta dúvida de que o corpo humano é um absorvente de energias boas ou o contrário. De forma espontânea, essas energias boas ou más, de acordo com a polaridade de quem está recebendo, de quem está doando. Isso pode vir através dos alimentos. O negativismo que está no alimento, se eu estou negativo, eu vou absorver o deletério de um alimento se eu estou naquela polaridade. Ou somente o benéfico de um alimento se eu estou noutra polaridade. Por isso que para quem está em harmonia, em equilíbrio e respeita a vida, as leis e a si mesmo, pode comer até veneno nesse sentido, que não vai adoecer como fizera Santo Antônio de Pádua, neutralizando o efeito letal do veneno e transformando em remédio, em medicamento, em nutrição. Então não resta dúvida de que o corpo humano é um absorvente espontâneo de energias boas ou más. Ele tanto pode se tornar uma esponja ávida por embeber-se de forças superiores, se o seu condutor estiver nesta polaridade, que vai renovar e vai ativar nele as forças superiores, já que ele abriu-se para isso, e vai ativar-se a força correspondente. Como também, se está fofocando, se está melindrado, se está chateado, se está magoado, como também se transforma ou vai se transformar num mata-borrão e vai absorver os venenos deletários da língua alheia, fofocando, maldizendo, desde que o espírito, o condutor, a consciência, tanto como a alma como um todo, porque ele vai orientar a própria alma, vai sintonizar-se às correntes de baixa vibração do astral inferior, que é o mundo emocional no universo perispiritual que nós falamos mais exatamente. O espírito como um eletroímã poderoso, agora imagina lá o eletroímã, só que agora imagina ele poderosíssimo, tanto atrai, agora ele, espírito, cosmicamente falando, tanto atrai como repele energias que palpitam livres no seio da vida cósmica. Agora é ele que vai escolher o que vai entrar no seu mundo ou o que vai sair do seu mundo, ou fechar as portas. Se ele está vibrando positivo, nada contrário entra no teu mundo. Se ele está vibrando negativo, ele expulsa ou repulsa o positivo e vai atrair somente o negativo e assim sucessivamente. Então o espírito, como um eletroímã poderoso, um eletroímã gigante, tanto vai atrair ou repelir as energias que palpitam livres no seio da vida cósmica,
na polaridade positiva ou negativa. Vai depender do seu saber, do seu comportamento, do seu caráter, dos seus objetivos, do que ele está fazendo da sua própria vida e o respeito a si mesmo, à vida como um todo e às leis que a regem. Ele é sempre um centro de atração magnética, porque é um eletroímã poderoso, onde quer que esteja e atue, em casa, na rua, no trabalho, na escola, ele é sempre isso. Condensa, liberta, expande ou agrupa as correntes magnéticas ou energéticas que o ajudam mais breve a nivelar-se às regiões parasíticas, felizes, pacíficas, ou então pode baixar vibratoriamente sobre a lei dos pesos específicos, estagnando ou fixando a sua sintonia com a vida degradada dos mundos deletérios do astral inferior. Então eu passo na rua, começo, Marisete, está atenta? Eu não estou falando mal, eu só estou falando que aquele comportamento está equivocado. É só exemplificar o comportamento certo. Aí eu não estou sendo maledicente, porque começou a apontar o comportamento do outro como equivocado, já entrei na frequência e vou beber do mesmo veneno. Agora, equivocado para mim, em relação à minha medida, agora para Deus e para aquele está totalmente perfeito. Agora, se isto não está legal para mim, eu faço o que é legal para mim, atraio de acordo com o que eu estou emitindo e deixo no contexto a emissão das minhas fragrâncias. Então, ele é sempre um centro de atração magnética. Agora, ser positivo ou negativo vai depender dele. Ser imparcial, ser equânime e incondicional no amar. Equânime ama todos sem altos e baixos, sem escolhas. Incondicional não escolhe a quem nem o que. Então, onde quer que ele estiver, onde estiver atuando, ele é esse mecanismo de atração ou de repulsão. Ele pode condensar de acordo com o que está pensando e sentindo, falando e vivendo, e ao mesmo tempo pode libertar-se da ganga que ele atraiu, dependendo da sua frequência. Ele pode expandir o bem em si ou expandir o negativo. Ele pode agrupar as correntes magnéticas positivas ou negativas, ou as correntes energéticas que estão nos alimentos. Ele vai atrair o que dos alimentos? A parte energética e nobre, como nós vimos de todos eles, ou o azedume de quem cuidou, de quem plantou, cultivou, colheu, transportou, etc. Que vai ajudá-lo mais breve a nivelar-se às regiões paradisíacas da cura, da saúde, da paz, do equilíbrio e da felicidade, ou de acordo com essa polaridade, pode baixar vibratoriamente quando cai na maledicência, pensamentos em desalinho, emoções desgovernadas, sobre a lei dos pesos específicos, do eletroímã que vai atrair de acordo com a polaridade. Ele vai estagnar naquela frequência, vai fixar naquela frequência, em sintonia com a vida degradada, da maledicência, da fofoca, da maldade, da calúnia, de tudo mais, dos mundos deletérios do astral inferior. E vai não só dos humanos até esses elementais, esse morbo deletério que gera o câncer, por exemplo. Deste modo, o principal papel do passista é o de interferir no campo dessas energias poderosas e canalizá-las para os enfermos. Está em conexão com o cosmos.
na quantidade e qualidade. Na quantidade ele pega lá, qualidade vai depender dos valores deles. Então, capazes de renovar-lhe, renova ele em primeiro lugar, as células doentes ou cansadas nele em primeiro lugar, como nós falamos, e depois do outro, operando as transformações benéficas nas coletividades microbianas, vai agir desde os micróbios, que compõem os tecidos e órgãos físicos, porque eles são feitos de micróbios, de vermes, de vírus, ultravírus, bactérias, etc. E está lá essa moçada linda trabalhando. Retornando, então, deste modo, o principal papel do passista é o de interferir no campo dessas energias poderosas e canalizá-las. Então, eu estou aqui. Qual o campo que eu vou interagir? Com o meu superconsciente, com as forças cósmicas equivalentes, ou com o meu inconsciente, com as forças astrais equivalentes, que ali é o meu astral inferior. Então, desse modo, o principal objetivo dele é interferir essas energias poderosas que foram canalizadas a começar pelo seu reordenamento, agora está sendo canalizada a cota para os enfermos, passando pelo seu equilíbrio, na quantidade da necessidade do enfermo e na qualificação que ele está dando, capazes de renovarem-lhe no seu universo e as células doentes também e cansadas lá do universo do receptor. Então, ele vai operar as transformações em si mesmo, benéficas em si, e depois enviar os estímulos para o outro, para acordar o potencial do outro. E também nas coletividades microbianas, porque não são elas que geram doenças, são quem as conduz que as agridem e elas se tornam rebeldes, no sentido de rebelar-se contra o seu malfeitor, que vão compor os tecidos físicos, né? Os tecidos e órgãos no corpo físico. Então, está bem claro a ideia. Primeiro, reorganizo-me, depois disponho a canalizar as energias que eu canalizei antes para mim e agora para o outro. Atingindo o ponto de equilíbrio magnético do corpo humano, dele primeiro e agora do enfermo, é este mesmo que opera. Então ele atingiu o equilíbrio no dele, agora é esse mesmo corpo que vai operar, defendendo-se da invasão dos germes e elementos mórbidos. Então eu equilibrei o corpo e agora ele segue defendendo-se, extinguindo qualquer mazela ou excrescência que perturba a sua harmonia. Por isso que, diante da doença, eu fortaleço o sistema imunológico, o equilíbrio psíquico e emocional e fisicamente o ser. Esse equilíbrio é que vai curá-lo e não é o dizimar dos elementos que estão em rebeldia ou em rebelião. Então, atingido o ponto de equilíbrio magnético no passista, no paciente, do corpo humano, de um ou de outro, então é esse corpo, ele mesmo, que vai operar defendendo-se, porque ele foi capacitado para isso, acordou as suas potências, agora ele vai se proteger da invasão dos germes que estão lá trabalhando, mas vieram de outras frequências, então eles não vão invadir, e esses elementos mórbidos do perispírito não vão invadir o corpo, porque isso está sendo corrigido aqui, e precisa ser corrigido lá também a causa, se já não está sendo. Então ele vai extinguir qualquer mazela lá no perispírito, porque ele está mudando vibracionalmente lá também, ou excrescência, que vai surgir aqui também, que são os tumores, etc., qualquer tecido disforme, que perturbem a harmonia desse todo psicobiofísico, e também com estímulos morais e espirituais.
E aí terminou a nossa viagem de hoje. Como se sentiram? Foi tão sofrido ou foi engrandecedor? Ou seja, foi muito desgastante ou revitalizante? Então fica o convite, a reflexão, e fica ainda o convite para a semana que vem, será gravado, porque nós vamos estar em Colômbia, próximo de Frutal, para ministrar um seminário sobre autocura. Então, a terapêutica dos passes e a cooperação do enfermo, na parte 5, o que nós vamos encontrar? A pergunta é esta. Conforme nos têm dito alguns médicos amigos, o passe magnético é completamente inócuo, quer dizer, não tem efeito nenhum no caso do câncer. Que dizeis a respeito? Vamos ver se tem efeito ou não. Depende do receptor, da sua intenção de mudança, depende do moral, da qualificação do doador, nós já sabemos. Então, o passe magnético terapêutico é de grande proveito no tratamento do câncer, porque este também, o câncer, é moléstia produzida pelo desequilíbrio eletromagnético na intimidade do ser, com a consequente perturbação no trabalho edificativo das coletividades microbianas, que são responsáveis pela harmonia física e consequentemente, da organização celular. Nós já vimos este filme aí nesta própria aula. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.